Olá, sejam bem-vindos a mais um Interação Gospel. É um prazer recebê-los mais uma vez, temos a oportunidade de adentrarmos a sua casa, de falar contigo, trazer a exposição da palavra, de princípios do reino, que tem norteado a nossa vida, tem norteado a igreja, e por isso fazemos a questão de ter sempre um convidado que possa estar falando um pouco mais, possa estar abrindo esse manual que nós temos para dirigir a nossa vida, para nos conduzir. E hoje temos um convidado especial, pastor Ricardo Soares. Seja muito bem-vindo em nosso meio, amado. Paz do Senhor. Paz do Senhor, amém. Eu agradeço pela presença, agradeço muito pelo convite, um prazer. Amém. Pastor Ricardo, ele é pastor, auxiliar lá na igreja Fonte de Vida. Ele é professor de teologia, é professor de música, tem um histórico aí maravilhoso que ele vai comentar aqui para que vocês conheçam um pouco mais do que Deus tem realizado na sua vida, no seu ministério. E eu quero começar te fazendo essa pergunta para que todos possam conhecê-lo melhor. Estou tendo essa oportunidade porque o pastor Ricardo, a esposa dele estuda lá conosco no CETAPS, assim como também o pastor Cláudio e esposa. Um grande abraço, pastor. Já há algum tempo não o vejo pessoalmente, mas que essa seja uma oportunidade para saudá-lo. E eu quero fazer essa primeira pergunta, quero que você fale um pouco quem é o pastor Ricardo Soares. Sim, bom, vamos lá então. Eu sou casado com a Sara, o senhor já falou, né, que é também sua aluna, né? É verdade. E sou pai da Pamela, que daqui a pouquinho vai participar comigo do momento musical, e da Poliana também, que é mais novinha, né? Sou pastor auxiliar lá na Igreja Ministério Fonte de Vida, estou lá há bastante tempo, tem mais ou menos 15 anos que a gente está lá. 15 anos já? Isso, lá eu atuo como pastor do Ministério de Música, né? Estou há 12 anos à frente do Ministério de Música, algo que eu gosto muito de fazer. Também estou como pastor dos jovens e atuo na parte de pregação, de ensino, que é algo que eu gosto muito. Sou professor da EBD, né? Divido ali a agenda de pregação com o pastor Cláudio, né? Algo que eu gosto muito de fazer também. E profissionalmente eu atuo como músico, né? Eu dou aula de música, sou guitarrista, tenho trabalho instrumental de guitarra, né? Talvez muitos vão me conhecer daí. Né? Eu tinha um cabelo grandão. É isso que eu ia falar, alguns vídeos, né? Cabelo um pouco mais comprido. Exato, eu tenho um ano que eu cortei o cabelo. Nosso guitarrista, irmão Marquinhos, ele teve aula com você. Então, sim, que bacana. De vez em quando fazia uns vídeos, comentava muito. Pois é. Um histórico. Mas eu sempre fui envolvido com a igreja. Então, música, né? E na igreja eu sempre toquei. Também sempre gostei de ensinar. Aí veio a questão da teologia, né? Que hoje eu sou professor, dou aula no Seminário Batista Reformado em Vila Velha, do diretor pastor Igor Toneto. E é isso, né? Essas são as minhas atividades, né? Muito bem. Eu gostaria de perguntar agora o seu momento hoje como pastor auxiliar lá na Fonte de Vida, e algo que está ligado ao que queremos hoje falar um pouco aqui. Esse ministério jovem, né? Uhum. Sabemos que você tem atuado nesse ministério, e é um ministério árduo, é um ministério que traz muitos desafios, principalmente no tempo em que estamos vivendo. E daí o convite para que você até compartilhasse um pouco da sua experiência. Mas, o seu momento atual hoje na Fonte de Vida, um pouco do seu trabalho lá. Como eu meio que já falei anteriormente, né? Com os jovens, esse ano eu iniciei um trabalho mais de aconselhamento, né? Eu estou mais como conselheiro. A gente teve a ideia lá, conversando com o pastor Cláudio, de colocar 2 líderes, até porque nos anos anteriores eu estava à frente, tomando as decisões, né? E falei, não, a gente tem que preparar a nova geração, tem que empurrar. E os jovens de hoje realmente estão um pouco devagar. Dizem que eu estou ficando velho, que isso é uma coisa da geração, né? A gente tem sempre aquela tendência a valorizar a geração anterior à nossa, né? Talvez seja um pouco disso. Mas é fato também que há uma certa apatia por parte deles, né? Então a gente teve a ideia de tentar trabalhar um pouco isso. Então, a minha filha é uma das líderes do jovem, a gente tem um outro líder lá, que é junto com ela, que é o Fabrício, né? Então eu tenho feito mais o trabalho de aconselhamento. E hoje eu destacaria, a gente fez muita coisa
nos anos anteriores, fizemos congressos, fizemos alguns eventos, fizemos eventos literários, tentando incentivar a questão da leitura também. Então, mas hoje eu destacaria um trabalho que a gente vem fazendo aos sábados, né? A gente tem feito um encontro bem interessante, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, o fechamento aqui, né? Legal. Da nossa palavra. A gente tem se encontrado virtualmente, porque a gente por essa questão da pandemia, né? A gente não tem como se encontrar presencialmente. Então, a gente tem gerado uma sala virtual lá no Google Meet, e os jovens têm participado dessa sala, e a gente está trabalhando um livro chamado Devocional Nova Cidade, que é do pastor Timothy Keller, né? E ele é bem interessante porque são capítulos bem curtinhos e cada capítulo é baseado numa pergunta e numa resposta. Muito bom. E são todas perguntas e respostas basilares da fé cristã. Por exemplo, no sábado passado nós trabalhamos quantas pessoas existem em Deus. Então falamos da Trindade. E é interessante porque é nesses momentos que você tem a oportunidade de saber como está o jovem. Sim. Como que está a base da fé dele, né? E como é que a gente costuma fazer? A gente abre espaço para pergunta, a gente, na realidade, faz a pergunta, né? Por exemplo, quantas pessoas existem em Deus? E deixa cada um comentar, cada um falar, né? E ali a gente vai trabalhando. Depois a gente vem com a resposta bíblica, o que a Bíblia fala, né? E ali a gente faz um comentário e faz uma oração finalizando em cima daquilo. E a ideia é sempre deixar aquela pergunta durante a semana como um devocional, né? Quais as implicações, né, da Trindade, por exemplo, na nossa vida prática, porque a ideia não é ser só técnico, ser teórico, né? Você sempre procura contextualizar Exatamente. Com o dia a dia, com o que o jovem vive hoje, né, na realidade. E a experiência está sendo muito legal. A cada sábado, eu sempre pergunto aos jovens, eu inicio perguntando, e aí, como é que foi? E a pergunta da semana passada, como é que foi? Mexeu com vocês? Mexeu com a cabeça de vocês? Tal? E eu tenho recebido vários comentários, minha filha também, de muitos deles. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, eu não sabia disso. No sábado anterior ao sábado passado, a gente tentou responder, porque não é possível responder na sua totalidade, mas tentamos responder segundo o que a Bíblia nos revela, sobre quem é Deus. E eu lembro que quando eu comecei, eu falei assim, mas dá para falar quem é Deus? Tem até uma música de um grupo, que eu não vou lembrar o nome agora, Preto no Branco, né, que fala que ninguém explica Deus. Explica. Mas eu até brinquei, o Preto no Branco está errado, porque a Bíblia explica Deus. É claro que a gente não vai exaurir, né? Não vamos conseguir falar de Deus na sua totalidade, mas dentro daquilo mas ele deixou um manual, né? Exato. Para que pudéssemos seguir Exato. E então, conhecer aquilo que é possível. Uma coisa que a gente tem tentado fazer lá, pastor, é exatamente levar o jovem a se apaixonar pela Bíblia, pela palavra, pela leitura, Muito bom. Pelo conhecimento de Deus. Porque a própria palavra fala, ensina o menino no caminho que deve andar, né, para que quando for velho não se desviará dele. E eu acho que, por exemplo, isso fez diferença na minha vida, porque eu nasci, cresci na igreja e eu cheguei a ficar um tempo fora, desviei dos caminhos do Senhor, mas quando você tem uma base, né, você acaba voltando, não tem jeito. O Senhor... A semente foi bem plantada, né? Exato. E eu acho que o que os jovens precisam hoje é isso. Eu sei que há uma necessidade do entretenimento, algumas vezes, né? Mas na minha opinião, algumas igrejas erram por visar só isso. Uma outra coisa legal, lá na fonte que a gente tem experimentado, por exemplo, é as nossas EBDs. Né? De uns anos para cá, a gente tem reforçado muito o trabalho da EBD. E a gente tem tido EBD é sempre o maior desafio de toda igreja, eu vejo hoje. E a gente tem assim, um percentual muito grande de membros frequentando a EBD. Que bom. E mesmo na pandemia, não parou. A gente continuou fazendo as EBDs, né, as revistinhas, seguindo a lição das revistas, com os devocionais, e o pessoal tem amado. Nós estamos agora estudando, inclusive, uma revista que trata do Sermão do Monte. Né? Tem as salas, é claro, né, mas devido à pandemia a gente tem feito uma sala só virtual online, no Facebook mesmo. A gente tem feito a transmissão lá e quem tem dado sempre é o pastor Cláudio. Mas quando a gente está fazendo as reuniões presenciais, cada faixa etária tem a sua respectiva sala. Tem a sala dos jovens, onde eu sou um dos professores, tem a sala dos adolescentes. E eu acho isso importantíssimo, ensinar realmente a palavra, ensinar da base da fé cristã, porque aí sim o jovem vai estar preparado. Eu acho que muito do que a gente tem vivido nos últimos dias, dessa certa apatia dos jovens, esse esfriamento, né, esse afastamento, é porque falta essa base. Falta. Né? Verdade. Então, quando ele se vê numa situação aí, entre fazer uma escolha, ele acaba às vezes escolhendo errado porque não tem não teve essa uma formação, uma semente lançada ali no coração dele. Legal, muito bom. Eu quero agora fazer uma pergunta, pastor Ricardo,
que vai dar o gancho para algo que ele quer nos comunicar nesta noite, para você aí em especial, jovem que está nos assistindo nessa hora. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direto do seu trono, que vai consolidar a sua fé, vai te edificar. E é o seguinte, pastor, nesse atual momento que nós estamos vivendo, com tantas distrações, e até louvamos a Deus pela tecnologia, porque o que seria da igreja nesse momento sem a tecnologia? Verdade. Todas estão aí se valendo da tecnologia para transmitir seu culto, né, seja gravado, seja, né, em forma de live. Os pastores estão se comunicando com as igrejas, os líderes com seus grupos. Então, a tecnologia está nos valendo demais. Eu acredito que o evangelho nunca foi tão pregado como... Exatamente, né? Tem live acontecendo o tempo todo. E muitos irmãos que ficavam quietinhos na igreja. Sim. Agora estão tomando coragem, gravando Verdade. um videozinho, falando alguma coisa, né? Então, nós vemos um mover do Espírito aproveitando este tempo. Mas a minha pergunta não está alicerçada exatamente a esse período de pandemia, mas sim ao tempo atual que estamos vivendo hoje, em termos dos avanços tecnológicos e com eles as distrações. Por exemplo, em cada lá, hoje nós temos lá vários canais, né, de TV paga, onde você tem inúmeras distrações ali, inúmeros programas, você tem a internet, jovens hoje muito apegados a jogos, alguns grupos, por exemplo, tem os grupos voltados para carros, outro para música, cada um tem ali um segmento, mas tudo isso é um tempo que está te roubando. Sim, verdade. Porque o jovem ele tem lá o período de escola, ele tem alguma coisa, os compromissos, e tem esse tempo que ele gasta nas redes sociais ou na TV, que às vezes vai até pela madrugada dentro. E aí, damos uma olhadinha lá atrás, no passado, que não havia isso. Muitas vezes o jovem tinha um tempo maior para estar ali lendo a Bíblia, ou um bom livro voltado para o reino. E a minha pergunta vai em cima disso. Os desafios que você vê hoje como um líder de jovens, alguém que tem instruído, alguém que tem colaborado para o crescimento dos jovens, nesse nosso tempo presente, onde temos tantas distrações e até mesmo compromissos. Já surgiu aí até a síndrome do pensamento acelerado, né? Eles pegaram crianças aí de 10, 11 anos que já têm hoje mais conhecimento armazenado do que o idoso. Verdade. Que já está indo, que levou toda uma vida, ele não conseguiu acumular tanta coisa. Então, são desafios diversos que estão se apresentando aí. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e já fosse o gancho para você nos abençoar aí através do que Deus colocou no seu coração. Eu acho que esse desafio sempre existiu esse desafio do jovem, né? Eu acredito que quanto mais a gente se aproxima para os tempos finais, né, para os últimos dias, os desafios vão aumentando. Eu também acredito que esse esfriamento ele é meio geral, ele não é só com os jovens, né? As igrejas têm se esvaziado, sim. Né? As pessoas não são fiéis mais como ao Senhor, aos preceitos, né, da palavra como eram. Interessante que, só te interrompendo um minuto, mas aí nós vemos que os países de primeiro mundo, que logicamente são sempre na nossa frente em termos de tecnologia, esse esfriamento chegou primeiro, e aquilo que temos visto lá não é animador, sim. Como o nominalismo na Europa, nos Estados Unidos já. Verdade. E claro que a gente percebe isso nos jovens também, nos adolescentes, né? Eu, por exemplo, quando eu olho para trás, eu tenho 42 anos, mas quando eu olho para trás, lá no Ministério de Música, lá da Fonte de Vida, por exemplo, eu noto uma diferença. Eu tenho a maior parte dos membros do ministério são pessoas casadas, adultos já casados. Enquanto quando eu comecei a tocar, a maioria esmagadora era jovens, solteiros. No máximo tinha uma namorada, no máximo estava noivo. Uhum. Né? Então, nesse período, você via a juventude mais envolvida. Né? Okay. Agora, isso vem acontecendo de um tempo para cá, é verdade, a gente observa isso. Né? Mas eu acredito que tudo começa em casa, a questão da criação. Né? Eu citei anteriormente, ensina o menino no caminho, não é o caminho. Muitas vezes o que a gente observa é o pai
né, os pais não acompanhando os filhos. Sim. Uma coisa que eu me recordo de uma forma muito vívida é que eu fui criado num lar cristão e meus pais, né, no caso, principalmente minha mãe, meus avós, sempre lá. Né, não faltava um culto da igreja. Eu lembro quando eu era pequenininho, às vezes meu avô não tinha dinheiro para pagar a passagem, a gente passava debaixo da roleta, mas a gente ia para a igreja. Né, e ele tinha 4 netos, tá? Então era 4 meninos que ele pegava, às vezes minha mãe trabalhando, botava debaixo da roleta, vão para a igreja. Então eu cresci dessa forma. Eu acho que os pais muitas vezes pecam por conta disso, de insistir, de ensinar. Sobre a questão do excesso de informação e da tecnologia, eu acho que a gente pode tentar buscar uma forma de usar isso como ferramenta. O senhor falou que não estava se referindo à pandemia especificamente, mas eu acho que a pandemia revelou isso, revelou o quanto a tecnologia ela pode ser útil. Eu já vi muitas pessoas demonizarem a internet, eu já vi gente falar infernet quando se referia à internet. Então, eu acho que, por exemplo, o apóstolo Paulo, se ele estivesse nos nossos dias, ele ia usar muito a internet. Ele ia ter um canal bombadão no YouTube, ele ia ser um cara, tinha uma pancada de seguidor no Instagram. Eu acho que esse é o diferencial, a gente olhar para essas coisas como uma bênção de Deus, como uma ferramenta e saber dosar. Né? Não cair no erro de querer trazer só o entretenimento para o jovem, mas levar o jovem a conhecer Cristo, levar o jovem a conhecer a palavra, levar o jovem a entender que uma vida com Deus, né, é muito boa. E até dentro do que eu separei aqui, o Salmo 119:9 diz: como pode o jovem manter puro a sua conduta? Né? E o próprio Salmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, quando o jovem vive de acordo com a tua palavra, isso acaba acontecendo. E eu vejo muito disso em José do Egito, filho de Jacó. Ele passou por todos os problemas que os jovens passam hoje em dia. Eu enumerei alguns aqui. Ele passou por problemas familiares, teve que enfrentar ali o ódio dos irmãos, enfrentou traição, né? Foi vendido ali, os irmãos armaram uma maracutaia ali para vendê-lo para os viajantes que estavam passando. Família, Própria família. Teve um distanciamento familiar que ele teve que enfrentar ali, que ele não esperava. Você imagina, você sai de casa, vai fazer um favor para o pai, e você não imagina que você não vai voltar para casa mais, que você vai ficar anos sem ver os seus pais. Verdade. Ele teve que enfrentar isso, teve que aprender a conviver com uma cultura totalmente diferente da que ele vivia. É diferente de hoje? Não. Costumes. Cada vez mais os jovens têm que aprender isso, né? Teve que aprender um trabalho novo, teve que vencer a tentação sexual, que é algo que hoje, então, né, nem se fala, é um desafio muito grande. A pornografia está apenas a um clique de distância. Né? Está exposta. Né? Foi punido por fazer a coisa certa. Quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele agiu certo. Como poderia eu pecar contra o meu Senhor, né? Fazendo tal coisa? E foi preso por causa disso. Foi esquecido por aqueles a quem ele ajudou. E o segredo de José foi o quê? Foi exatamente que ele viveu de acordo com a palavra. E eu separei aqui 4 pontos que a gente encontra, que a gente percebe, que a gente consegue extrair do capítulo 39 de Gênesis, né? Porque a história de José vai de Gênesis 30 até Gênesis 50. É extensa. É extensa. Mas nesse capítulo eu acho ele um capítulo chave, porque mostra o diferencial da vida de José. O que ele tinha, que ele conseguiu manter uma conduta pura perante o Senhor. O primeiro ponto aqui é que o Senhor estava com ele. Por 3 vezes no capítulo vai dizer que o Senhor estava com José. Na primeira vez, no verso 2, vai falar que o Senhor estava com ele, por isso ele prosperava. No verso 21, vai falar que o Senhor estava com ele, por isso ele conquistava a simpatia dos outros. Legal. No verso 23, vai falar que o Senhor estava com ele, por isso ele conquistava confiança e êxito. Né? Então, o Senhor estava com José. Essa é uma grande diferença. Outra coisa que eu percebo é que ele dava testemunho disso. Né? A partir do verso 3 ali, vai falar que Potifar, ele ainda era escravo, Potifar percebeu que tudo que José fazia, José prosperava. Potifar era um ímpio, mas ele percebeu assim, esse menino tem alguma coisa diferente. Tem Deus na vida dele. Tem Deus na vida dele. E colocou ele como autoridade ali, né, sobre todas as coisas que ele tinha. Né? Outra coisa que eu percebo, ele era temente a Deus. Né? Porque quando a mulher de Potifar dá em cima dele, tenta ali levá-lo para a cama, né? O texto é bem claro nisso, o que ele faz? Ele fala, não posso pecar contra o meu Senhor. Ou seja, ele tinha recebido um ensinamento. Ele tinha um temor a Deus ali. Repare que ninguém me descobriu, né? Que mal tem, nada a ver, né? Que muitos jovens, de repente, numa situação dessa, diriam, né? Mas por temer a Deus, ele não chutou o balde, ele se manteve firme ali.
E a última característica que eu vejo aqui é que ele se manteve fiel, do verso 19 ao verso 23. Depois quero convidar quem está nos assistindo a ler o capítulo inteiro. Né? Do verso 19 ao verso 23, vai dizer que, mais uma vez, que o Senhor estava com José. E depois que ele foi preso, porque ele não cedeu à tentação da mulher, e a mulher inventou aquela mentira e tal, ele foi preso e lá na prisão ele conquistou também todo mundo, teve êxito, né? Então ele se manteve fiel nos lugares bons e nos lugares ruins, no palácio ou na prisão. E eu acho que esse é o grande segredo, não só para um jovem, mas para o cristão de forma geral. Né? É ter Deus. Legal. Ter Deus. Porque às vezes a gente fala assim, né, acha que tem alguma coisa, uma mágica, alguma coisa. Não, tem que ter Deus. Tem que ter Deus na vida. Tem que ter o conhecimento de Deus, tem que ter o temor de Deus, que era o que José tinha. Na realidade, é como se José exalasse, né? A presença de Deus. As pessoas que se aproximavam percebiam, né, essa presença de Deus no seu testemunho, no seu temor, né? Então, realmente, é um jovem que inspira, né? Não somente os jovens de hoje, nós também, adultos, mas o seu exemplo foi fantástico, porque é muito fácil você servir a Deus quando tudo vai bem, né? Verdade. E José já foi o contrário, né? Porque ele, muito novo, as coisas começaram tudo a dar errado, né? Ele ser vendido como escravo, a traição dos filhos, né? E foi um revés atrás do outro. E o que eu acho interessante é que, em momento algum, você percebe José murmurando, reclamando. Isso aí. Ele enfrentava tudo de cabeça erguida e confiando em Deus. Né? Legal. Isso é muito interessante. Legal. Bacana. Um excelente exemplo para os jovens aí, neste tempo. Estude, faça a leitura, como o pastor aqui indicou, e atente para o procedimento de José, que realmente ele passa por momentos muito difíceis, mas todos manifestando a sua fé, a sua confiança em Deus, por isso ele venceu. Né? Por isso ele teve condições de chegar lá na frente e foi honrado por Deus, né? Exato. Os sonhos que Deus havia dado para José, ele fez questão de cumpri-los, né? De torná-los realidade. Então, palavra para nós que o Senhor separou hoje é exatamente essa. Permaneça fiel, não importam as circunstâncias, siga o exemplo de um jovem temente a Deus, fiel, como José. E, com certeza, você, jovem, será um grande vencedor. Amém? Não é isso, pastor? Com certeza. E agora nós vamos ser abençoados, porque o pastor Ricardo, né, como ele disse aqui, é o início aí da sua caminhada ministerial, é na música, é um músico de excelência. Deus tem usado com este dom que lhe deu, e também temos a grata satisfação de termos aí a sua filha, a Pâmela, que vai estar aí junto com ele, nos abençoando. Então não saia daí, vamos ter agora o segundo tempo, sendo abençoado e seguindo nas asas da adoração com o nosso Deus. Amém? Pastor Ricardo, fique à vontade para nos abençoar. Bom, então vamos lá, aproveitar e apresentar aqui minha filha, Pâmela. A Pâmela é um exemplo que a pandemia revela talentos. Ela não cantava e, por conta da pandemia, em um dos cultos que eu fui ministrar, eu a convidei, meio que na brincadeira, não esperava que ela fosse dizer sim. Né? Vamos fazer o louvor comigo hoje? Ela, vamos. E eu, surpreso e feliz ao mesmo tempo, né? Convidei então para que a gente fizesse um ensaio e por isso que ela está aqui comigo hoje também, então, para a gente adorar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Essa próxima canção que nós vamos tocar também é uma canção que eu gosto muito de canções antigas, acho que já deu para perceber. E ela tem uma letra muito forte. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Quero te convidar a cantar conosco, da onde você estiver, na sua casa, se você estiver vendo isso do trabalho, não tem problema. Adore o Senhor aí. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra
palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo teu imenso amor. pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo teu imenso amor. teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Essa música também é bem conhecida, né? Fala sobre o reino de Deus, fala sobre um reino que é eterno, um reino que é firmado em justiça, em misericórdia, em igualdade, em bondade, e um reino que prevalecerá para sempre. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei,
tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É muito bom de ter a confiança que esse reino é um reino que não se abala. E porque esse reino é um reino que não se abala, um reino que permanece para sempre, nós devemos exaltar ao Deus, ao Rei, ao dono desse reino. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te damos graças, Senhor Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, né, te adorando o teu santo nome, refletindo também um pouco na tua palavra, em comunhão, Senhor Deus, com parte do teu corpo, com parte da tua igreja que está espalhada por todo esse mundo. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Senhor Deus, em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Em nome de Jesus, amém.